título diz: Glória a Deus. a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Glória a E Deus. diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. E será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujo folhas não cai, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira Glória a Deus. para a vida de todo aquele que assim confia nas Escrituras. Aleluia. Ao analisar aqui a Bíblia Sagrada, essa passagem no livro de Salmos, o salmista, Glória a Deus. ele começa a passar a revelação daquilo que Deus quer para a vida de cada ser humano. O mais difícil Glória a Deus. é obedecer. Por isso tem que se haver o sacrifício. Porque você obedecendo a Deus é sinal que você quer sacrificar em abandonar o mundo e as más amizades. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho de ímpio é terrível. O ímpio, ele é pior do que o pecador. Apesar que os dois cometem o mesmo pecado, mas o ímpio comete um pecado maior. Porque o ímpio é aquele que uma vez obteve o conhecimento de Deus, conheceu as coisas do Senhor e de repente se desviou pelos mandamentos da vida, ou porque estava de engano, porque a Bíblia diz que ninguém fica de engano na casa do Senhor. Deus entende a fraqueza humana, mas a sem vergonha isso não. O ímpio, ele estava dentro da casa de Deus, que ele não era ímpio, ele era justo, mas de repente se desviou e virou ímpio. Quando a Bíblia declara uma pessoa ímpia, é porque essa pessoa já conheceu a palavra de Deus. Glória a Deus. E o ímpio só tem mau conselho. Que é isso? Para servir a Deus não precisa disso tudo não. Isso é fanatismo. Temos que se enquadrar com a modernidade. Você tem que se enfeitar. Você tem que fazer conforme o mundo está apresentando. Se modernizar uma coisa e se qualificar profissionalmente a outra. A pessoa que se moderna com o mundo, ela se mundaniza. Aleluia. Mas o que se qualifica e se profissionaliza, faz o seu primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, faculdade, escolhe uma profissão dentro de acordo com a faculdade que vai fazer. Se vai ser médico, vai fazer medicina. Se vai ser advogado, vai fazer
doutorado. Aleluia. Se for professor, vai estudar pedagogia. Se for pastor, vai estudar teologia. E assim sucessivamente. Ou se for fofoqueiro, vai estudar fofocologia. Estão querendo enquadrar isso na profissão. Isso não é profissão. Fofocologia é pessoas desocupadas com mente ímpia, que não tem o que fazer. Glória a Deus. E a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpio não tem conselho para dar, só desgraça. Nem se detém no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores, irmão? Aqueles que ainda não conheceram a Deus, não conhecem a palavra do Senhor. Glória a Jesus. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores é aqueles que escarnecem de tudo, tanto do diabo como de Deus. Os escarnecedores escarnecem tanto do macumbeiro como do cristão. O escarnecedor é terrível. É como um homem que se diz ateu, não crê em nada. Por isso que aqui o salmista está declarando: quer ser feliz, quer ser bem-aventurado, não ande no conselho dessa turma, ande no conselho de Deus. Olha onde o salmista está dizendo: conselho de Deus. Versículo 2: antes ter o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. De dia e de noite. Glória a Deus. Mas o mundo está uma teia de distração. É tanta distração que a pessoa não consegue ler a palavra de Deus. Mas, irmão, o que é a lei do Senhor? A lei do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui que é a lei do Senhor. Palavra de Deus. A lei do Senhor. A lei do Senhor é isso aqui. Ó. Isso aí. Isso aqui que é a lei do Senhor. A lei do Senhor. Isso aqui que é a lei do Senhor. Aleluia, Deus. Antes ter o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei aqui, ó, medita de dia e de noite. Não dá tempo nem para fofocologia, para fofocar. Quando você se desvia do ímpio, se desvia do pecador e se afasta dos escarnecedores e se apega na lei do Senhor, o versículo 3 diz assim, ó: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia, Jesus. Você vai prosperar na saúde, você vai prosperar financeiramente, você vai prosperar na inteligência. Glória a Deus. Mas se estiver na lei do Senhor, na lei de Deus, se estiver no mundo, você só vai se emburrecer e se aborrecer. Porque no mundo tem conselho de ímpio, no mundo tem caminho de pecadores, no mundo tem roda de escarnecedores, mas na lei do Senhor tem o caminho da paz, caminho da alegria, caminho da salvação. Aleluia. Por isso que Jesus falou: examinar as Escrituras, porque cuidares ter nela a vida eterna. Escute isso aqui. Glória a Você Deus. que está me vendo pelo vídeo, Jesus Cristo falou que é para examinar a Escritura. É você mesmo. É você mesmo. Ele falou que é para examinar a Escritura.
Aleluia, Jesus. É para você examinar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque senão vai acontecer contigo igual com o ímpio. Versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Se o vento soprar e você não tiver na palavra, tu vai cair. Aleluia. Porque Jesus falou acerca disso. A casa que é estruturada na rocha, o vento bate nela e ela não cai. Glória a Deus. Mas a casa que é estruturada na areia, vem o vento, a tempestade, e aquela casa cai. E é grande a sua ruína. Quando Jesus falou, é grande a sua ruína, é porque o escândalo vai ser terrível. Aqui, ó, versículo 4. Ó. Glória a Deus. Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha. Os ímpios entram no vento. E como não acha recurso nem aqui nem ali, porque o ímpio, quando o problema vai aumentando, ele vai procurar na tiazinha, vai procurar no centro, vai procurar na cachaça. Jesus ele não lembra não. Obviamente dele ou dela é ímpia. Aí como não consegue achar recurso nenhum, ele se suicida. Aleluia, Jesus. Vê o fim de Judas Iscariote. Começou a ficar com a mente ímpia, querendo vender Jesus. Não aguentou o peso do pecado, se suicidou. Deus entende a tua fraqueza. Porque a Bíblia diz que o justo pode tornar a cair. O justo pode tornar a cair até 7 vezes. O Senhor vai lá e levanta. Mas o ímpio cai e fica lá mesmo. Aí vem o versículo 5. Aleluia. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. O ímpio, quando vê o juiz, ele vai ficar apavorado. O interessante, e lá em Salmos 9:17 diz, eu vou até ler, Salmos 9, glória a Deus. 9:17. Aleluia. Cadê você? Achei. Fala deles de novo. Cambada de ímpio. Salmos 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno. Tem gente que fala por aí que o inferno não existe. Não existe não. Aleluia. Não acorda não para tu ver só, para tu ver onde tu vai acordar. Mas dormir nessa vida tu vai acordar no inferno. Glória a Deus. Salmos 9:17. Você que está me vendo aí no vídeo. Salmos 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, até se tiver amnésia de Deus. Glória a Deus, aleluia, rei. Dá amnésia, você esquecer de Deus. Se você morrer com amnésia, tu vai direto para o inferno. Aleluia, glória a Deus. Os ímpios serão lançados no inferno. Vai. Eu não quero ir. Aqui não tem esse negócio, eu não quero ir não. Morrer em pecado, vai para o inferno. Aleluia. E todas as nações que se esquecem de Deus, deu amnésia, esqueceu de Deus, já está garantido o inferno. Aleluia, Jesus. Céu? Só se for na esquina do cão. Se não se arrepender, não vai morar no reino dos céus. Para entrar no céu, é lavado e remido no sangue do Cordeiro.